O universo de filmes animados da Detective Comics, ou Detective Comics. O universo de filmes animados é uma série de filmes animados que giram em torno do universo Detective Comics, adaptado principalmente da era Novos 52 desse universo, que como nos quadrinhos começou com Ponto de Ignição. O universo teve início em 2013 com Liga da Justiça, Ponto de Ignição lançado um mês após o começo do universo estendido da Detective Comics. O Homem de Aço deu início ao universo animado da Detective Comics, que terminou 13 filmes depois com Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse em 2020. Esse encerramento, na minha opinião, foi tão bem feito que faz você valorizar ainda mais tudo o que veio antes. Ao conectar retroativamente coisas que antes não estavam conectadas, ou se estavam, não estavam tão bem conectadas assim, esse filme conseguiu tornar toda a experiência do universo muito melhor. Agora, o universo foi substituído pelo que os fãs apelidaram de Tomorrowverse desde 2020 com o lançamento do primeiro filme, Superman, o Homem do Amanhã. Vamos analisar a linha do tempo do Detective Comics universo de filmes animados e como fiz com o Tomorrowverse, percorrer todos os super-heróis desse universo, mas neste vídeo será diferente do que foi feito antes. Primeiro, esta é a versão final. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este. Vamos começar! Como disse na introdução, o Detective Comics universo de filmes animados começou com Liga da Justiça, o ponto de ignição que apresenta as linhas do tempo pré e durante o ponto de ignição. E eu originalmente ia incluir todos esses heróis neste vídeo, mas o roteiro acabou ficando tão longo que eu tive que cortar essa parte. E eu vou cobrir apenas o universo de filmes animados da Detective Comics principal. E se houver pedidos suficientes, talvez eu faça um vídeo separado no futuro sobre essas duas linhas do tempo originais juntas em um só vídeo. O ponto de ignição terminou ao nos apresentar essa nova linha do tempo pela visão de Barry Allen, o Flash. O Flash, primeiro personagem desse universo. Ele é dublado por Justin Chambers nesta cena e depois por Christopher Gorham nas demais aparições. Barry aparece usando um traje amarelo inspirado no Novos 52 que não usaria novamente neste universo. Além disso, Barry se lembra não só da sua vida antes do ponto de ignição e dos eventos do ponto de ignição, mas também da sua outra vida na linha do tempo do ponto de ignição. Isso é algo que ele não voltaria a mencionar ou parecer ter consciência até o último filme, Guerra do Apocalipse. E parece algo que certamente o deixaria louco. Ele tem 3 vidas diferentes correndo pela sua cabeça como memórias reais. Além disso, Barry conhece o Batman pela primeira vez no filme seguinte, o que significa que essa cena definitivamente não é a primeira aparição do Flash cronologicamente. Isso deve ocorrer próximo ao fim do universo, entre o surgimento do Flash antes da Guerra do Apocalipse em Reino do Superman e após Batman Silêncio, quando Batman adota o traje azul. Então, fica entre esses dois filmes e você pode justificar o traje do Barry nessa cena como algo temporário que ele usou por um ano, por exemplo. Entre os eventos mostrados na tela. O traje dele é praticamente igual, apenas com linhas menos destacadas e pretas, usadas em todas as aparições seguintes, que são todos os filmes que você vê agora na tela. Neste universo, Barry fundaria a Liga da Justiça, Mary Iris West, e teria 2 Kid Flashes como parceiros, Wally e Wallace West. Seria só no início com o primeiro ponto de ignição e no fim com o segundo, onde ele desempenharia papel crucial em todo o universo de filmes animados da Detective Comics. Em Guerra do Apocalipse sobreviveu 2 anos servindo de bateria para Apocalipse. Assim como apagou as linhas do tempo anteriores e criou o universo de filmes animados da Detective Comics, agora ele apaga essa e cria o Tomorrowverse. O papel do Barry neste universo é relevante só no início e no fim. Bruce Wayne, o Batman que estreou neste filme, acabou se tornando o principal personagem do universo de filmes animados da Detective Comics, presente em todos os filmes, exceto Esquadrão Suicida, Helltape, Jovens Titãs, O Contrato de Judas e Mulher Maravilha, linhagens de sangue, ou seja, 80% do universo com maioria das aparições em papéis significativos ou de protagonista em 4 deles. Neste universo, Batman é fundador da Liga da Justiça. A família Morcego tem Dick Grayson como filho adotivo e Damian Wayne como filho biológico. Jason Todd e Tim Drake não existem. Durante sua carreira no universo animado da Detective Comics, ele usou 3 uniformes do Batman, incluindo o traje preto inspirado no Novos 52, usado na maior parte do universo. Até Batman Silêncio, quando ele adota um traje azul inspirado na história, e por fim, o traje do Deus da Sabedoria usado enquanto era escravizado mentalmente por Darkseid. Está confirmado que ele já usou o traje azul clássico com símbolo amarelo que Dick Grayson veste em um dos filmes. Seria se libertar da lavagem cerebral.
é a última coisa que essa versão do Batman faz antes da linha do tempo reiniciar. O segundo filme, Liga da Justiça, Guerra, apresenta os demais membros fundadores da Liga, baseado na formação dos novos 52, mas troca o Aquaman pelo Shazam. Provavelmente porque eles acharam que a versão do Shazam dos novos 52 iria acabar se tornando muito popular. Mas é só olhar para a bilheteria total de Aquaman em comparação com o total dos 3 filmes do Shazam. Só o Aquaman fez mais. Então talvez isso tenha sido um pouco um erro. Então, primeiro e provavelmente mais importante é Clark Kent, também conhecido como Kal-El ou Superman, aparece menos que Batman, mas é o protagonista deste universo. Mais do que qualquer Liga da Justiça, exceto Batman. Inicialmente, e na maioria das aparições, como em Guerra, Trono de Atlântida, Liga da Justiça versus Jovens Titãs e Liga da Justiça Sombria. Baseia-se na versão 952 mais sombria e ousada do personagem. Ele usa o traje dos Novos 52 e até namora a Mulher Maravilha. Mas é em seus papéis mais significativos no final do universo que ele sinceramente se torna um personagem muito melhor. Baseado na versão clássica do Super-Homem, ele aparece como personagem principal naquele que considero o melhor filme do Super-Homem de todos os tempos, A Morte do Super-Homem. Super-Homem passa para uma personalidade mais leve, esperançosa e mais parecida com o próprio Super-Homem à medida que se apaixona por Lois Lane. A transformação se completa com sua morte e renascimento, quando ele usa primeiro o traje preto com mullet e depois o traje inspirado no Superman renascido. Esse é o auge do design desse personagem enquanto ele usa esse traje. Em O Reino do Superman, Batman, Silêncio e Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, ele tem o design original com Kryptonita, usa um traje Lexo e um visual infundido com Trigon, o que é interessante. Ele termina a vida no traje do Superman tentando levar esperança a um mundo destruído, fiel ao seu estilo. Mas João Constantino e o Flash não estão convencidos. Superman é dublado por Alan Tudyk em Liga da Justiça, Guerra e por Jerry O'Connell nas demais aparições. Diana de Themyscira, a Mulher Maravilha, é interpretada por Rosário Dawson e como Superman tem base nos Novos 52. Até ela ter seu próprio filme, isso inclui todos que você vê usando o traje dos Novos 52 com áreas azuis no design. Diana foi a protagonista de Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue, exibindo visual e personalidade inspirados no universo estendido da Detective Comics e na fase Renascimento. Na última aparição, ela é transformada em ciborgue por Darkseid. Ela se liberta da programação e observa Barry Island reiniciar a linha do tempo. Em certo ponto, Diana teve Donna Troy como ajudante, mas nunca vemos essas duas personagens juntas na tela. Victor Stone, o Cyborg, é interpretado por Shemar Moore em todo o universo animado da Detective Comics baseado nos Novos 52 e aparece em Liga da Justiça, Guerra. Começa com um design apocalíptico bagunçado, depois ajustado para o visual mais básico dos Novos 52, onde só o rosto aparece. Em Liga da Justiça, Trono de Atlântida, ele surge ao lado dos Jovens Titãs em Liga da Justiça versus os Jovens Titãs, antes de voltar à Liga da Justiça. Em quais filmes você os vê agora na tela? Em Guerra do Apocalipse, ele serviria como câmera para Darkseid descobrir os planos da Liga da Justiça. Cyborg é então usado por Apocalipse e no final se sacrifica para enviar Darkseid, Trigon e todos os Paradooms para um vazio negro. Como Jordan, também conhecido como Lanterna Verde, meio que parecia o personagem principal de Liga da Justiça, Guerra, onde é interpretado por Justin Kirk, mas o personagem basicamente seria completamente abandonado depois disso. Aparecendo em um papel relativamente decente em Trono de Atlântida e em um papel muito pequeno em A Morte do Superman, onde é interpretado por Nathan Fillion em ambos. Depois disso, ele só aparece sem falas em O Reino do Superman e Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, com este o matando nos primeiros minutos. Embora seja um dos fundadores da Liga da Justiça, ele foi o único a morrer nessa luta inicial. Ele também nunca recebeu um design atualizado. E sim, eu sei que ele era irritante em Guerra, mas eles conseguiram consertar o Superman. Eu acho que eles deveriam pelo menos ter tentado com o Lanterna Verde. Deveria ter existido um filme do Lanterna Verde nesse universo. E em um caso talvez ainda pior do que o do Lanterna Verde, é o Shazam, que sofreu várias derrotas nos universos cinematográficos baseados nos Novos 52 da Detective Comics. Ele foi importante em Guerra e em Trono de Atlântida. Mas então, apesar da Liga da Justiça aparecer várias outras vezes, o Shazam simplesmente não aparece por algum motivo, até Guerra do Apocalipse, onde ele não tem nenhuma fala e ainda tem a perna cortada.
Eu apareço brevemente no início e depois volto por 15 segundos apenas para aparentemente ser morto pelos Paradooms. Shazam é vivido por Sean Astin e Billy Batson por Zach Callison. O terceiro filme é Filho do Batman, que fala sobre e apresenta um dos principais protagonistas do universo depois do Superman e do Batman. Damian Wayne, ou Robin Damian, é interpretado por Stuart Allen como integrante da Bat-família, Jovens Titãs e ex-membro da Liga dos Assassinos. Damian participa de mais projetos que o Superman, sendo protagonista em todos os filmes exibidos. O único curta lançado pelo Detective Comics universo de filmes animados foi Asa Noturna e Robin. Ele teve papéis importantes em Contrato de Judas e Guerra do Apocalipse, sendo um dos 4 heróis do pôster deste último. Com Constantine, Superman e Ravenna, além de participações em A Morte do Superman e Batman, Silêncio. Basicamente, ele aparece em todos os lugares nesse universo e certamente é um personagem principal, onde é mostrado crescendo tanto em idade quanto em desenvolvimento de caráter. Chegando ao auge em seu papel muito importante em Guerra do Apocalipse, onde ele morre pelas mãos de Darkseid, é ressuscitado pela Ravenna, e seu mundo chega ao fim enquanto ele beija Ravenna quando a linha do tempo é reiniciada. Dick Grayson, o Robin, também tem papel importante. Batman, também conhecido como Asa Noturna, que é dublado por Sean Mayer, curiosamente teve mais fantasias que qualquer outro personagem desse universo. Dick usa esse traje jovem similar ao da Justiça, como Asa Noturna em todas essas aparições. Em Batman, Sangue Ruim também usa o traje do Batman e lidera o grupo. E então, em sua aparição inequívoca como personagem principal em Os Jovens Titãs, O Contrato de Judas, vemos Dick como Robin pela primeira vez em um flashback. Depois, com o novo traje vermelho dos Novos 52, ele surge em Batman, Silêncio com uma versão azul do traje. Em Guerra de Apocalipse, ele é morto por um Paradoom e depois ressuscitado no Poço de Lázaro por Damian Wayne, mas nunca recupera a sanidade e é apagado da existência. Deitado no colo da Stellar e usando camisa de força, Dick foi fundador e líder dos Jovens Titãs com quem se relaciona. Stellar é um membro da família Morcego, onde passa a ver Damian como seu irmão e é um dos personagens mais recorrentes desse universo. Arthur Curry estreia como Aquaman em Liga da Justiça, Trono de Atlântida com dublagem de Matt Lanter. E como a maioria dos personagens neste universo é ainda mais assim. Baseado em sua interpretação dos Novos 52, Aquaman atua como o personagem principal deste filme, mas depois passa a ter um papel bastante pequeno em todas as suas aparições subsequentes. Em Guerra do Apocalipse, ele e o Lanterna Verde morrem na invasão inicial. Mera recebe um papel muito mais significativo neste universo do que ela teve na maior parte de sua história nos quadrinhos. Ela estreia em Trono de Atlântida e se une à Liga da Justiça. Ela então aparece como membro em A Morte do Superman e Guerra do Apocalipse, e neste último ela, assim como Mulher Maravilha, é transformada em uma ciborgue apocalíptica e programada para obedecer a Darkseid. Mera quebra a programação, mas só pode lamentar suas perdas, incluindo Aquaman, enquanto o universo é reiniciado. Um ótimo exemplo de planejamento antecipado. John Henry Irons, dublado por Carey Payton, também estreia em Trono de Atlântida, em uma cena em que ele é salvo pelo Superman. Isso seria mencionado 3 anos depois, em A Morte do Superman, dublado por Chris Williams. John agradece ao Superman por salvar sua vida e, após a morte do herói, se inspira a criar uma armadura. Em O Reino do Superman, 4 anos após sua primeira aparição, Aço finalmente estreia. A última aparição de Aço é em Guerra do Apocalipse, onde ele não se junta à Liga da Justiça e é morto pelos Paradooms. Apesar de toda a preparação, ele só teve destaque em um filme. A cena pós-créditos de Trono de Atlântida preparou uma situação da Legião do Mal. Assim, vimos pela primeira vez a versão deste mundo do Lex Luthor, então dublado por Steve Blum. Essa preparação resultou apenas em breve participação em Liga da Justiça vs os Jovens Titãs. Depois, Lex, agora vivido por Rainn Wilson, apareceu em A Morte e o Retorno do Superman. Em A Morte do Superman, Lex ajudou a lutar contra o Apocalipse por motivos egoístas, mas ainda assim ajudou. E na cena pós-créditos de O Retorno, Lex entra para a Liga da Justiça, provavelmente influenciado por sua participação nos quadrinhos dos Novos 52. Essa participação justifica sua inclusão neste vídeo de heróis, mesmo sendo Lex Luthor. Qual é? É o próprio Lex Luthor. Lex surge em Batman Silêncio e depois em Guerra do Apocalipse, onde atua como agente duplo para Apocalipse. Mas passando informações para a Resistência, Lex morre nas mãos dos Paradooms perto do final. Curiosamente, Batman vs. Robin apresentou 3 personagens femininas por participações especiais e todas tiveram papéis importantes em pelo menos um filme.
Coriander, ou Estelar, estreia neste universo em uma ligação cheia de flertes com Asa Noturna, dublada por Kari Wahlgren. Sempre há dúvidas sobre com quem Dick Grayson ficará em cada continuidade. Ou Batgirl ou Estelar. Este universo claramente escolhe Estelar, já que os dois são um casal confirmado em todas as aparições dela. Essas aparições incluem outra participação de Cole em Batman, Sangue Ruim, finalmente fazendo uma aparição completa em Liga da Justiça versus os Jovens Titãs depois Contrato de Judas. Assim como em Guerra do Apocalipse, e como as já mencionadas Mulher Maravilha e Mera, ela sobrevive ao filme graças a ter sido transformada em ciborgue e programada para servir ao Apocalipse. A vida da Estelar acaba com Asa Noturna perturbado em seu colo. Estelar não foi uma membro fundadora dos Novos Titãs, mas aparentemente foi a primeira nova recruta deles e, em certo momento, sua líder. No filme, Batman é alvo de uma alucinação da Corte das Corujas e vê Damian como um futuro Batman apoiado por eles, que elimina o restante da Bat-família, incluindo Kate Kane, também conhecida como Batwoman, que só viria a aparecer completamente pela primeira vez em Batman, Sangue Ruim. Isso indica que ela virou Batwoman antes dos eventos de Batman vs Robin e provavelmente também se juntou ao Batman, em algum momento. Kate não seria a protagonista, mas uma das principais personagens de Batman Sangue Ruim, interpretada por Yvonne Strahovski, e se uniria oficialmente à Bat-família. Ela faz uma participação especial em A Morte do Superman no Funeral, e depois é uma das personagens principais em outro filme. O papel da Batwoman nesse universo é mínimo, com apenas uma participação especial em Guerra do Apocalipse, lutando contra os Paradooms, onde é presumivelmente morta, como outras heroínas caídas na alucinação. Selena Kyle, a Mulher Gato, aparece pela primeira vez neste filme e depois retorna em Batman Sangue Ruim. No sonho erótico de Bruce, esse universo era realmente louco. Finalmente, a Mulher Gato teve um papel. E um papel relativamente grande em Batman, Silêncio, onde ela usa o mesmo traje que veste na história em quadrinhos Batman. Silêncio, e é meio que a parceira do Batman no filme. Por isso ela está neste vídeo, é uma heroína. Mulher Gato é dublada por Jennifer Morrison. Apesar de Batman e Mulher Gato se apaixonarem ao longo do filme, acabam totalmente separados no final. Mulher Gato não aparece em Guerra do Apocalipse. Dado o alto número de mortes e por ser comum, provavelmente morreu, mas não é impossível que tenha sobrevivido. Este universo agora tem 2 filmes seguidos do Batman, incluindo Batman Sangue Ruim. Falei que o Batman é essencial neste filme. No entanto, pode-se argumentar que Bruce Wayne não é o personagem principal, e sim que esse papel vai para Kate Kane e Dick Grayson, e Damian. Wayne tem um foco maior na família Morcego. A maioria da família Morcego, incluindo Batman, Asa Noturna, Robin e Batwoman, já tinha sido apresentada até então. Mas este filme expande ainda mais, incluindo a introdução de Luke Fox, também conhecido como Batwing, interpretado por Gaius Charles. Luke realmente tem um papel muito grande neste filme, mas definitivamente é aí que ele atinge o auge. Assim como a Batwoman, ele só volta em Guerra do Apocalipse e faz a mesma participação especial lutando contra os Paradooms, onde provavelmente morre. Então, na cena pós-créditos, é apresentada Barbara Gordon, também conhecida como Batgirl, vestindo o traje roxo de Burnside da fase Novos 52, fazendo sua estreia em uma participação especial. A Batgirl passa a ter um papel que não é muito grande, nem muito pequeno em Batman, Silêncio, onde é interpretada por Peyton List. Assim como Batwoman e Batwing, Batgirl se despede de forma quase silenciosa, aparecendo em Apocalypse War, onde luta e é morta pelos Paradooms. Isso nos leva à Liga da Justiça versus Jovens Titãs, onde conhecemos a equipe secundária de super-heróis, os Jovens Titãs. Já conhecemos Asa Noturna, Estelar e o novo Robin. O filme destaca Rachel Roth, a Ravenna, que assume o papel principal neste universo. Entre os Jovens Titãs fora da Bat-família, especialmente em Guerra do Apocalipse, Rachel é dublada por Thaisa Farmiga, tem o visual clássico da Ravenna, não o dos Novos 52, e é retratada bem mais jovem que a maioria dos Titãs dos quadrinhos. Por ser mais nova, ela forma um casal com Damian Wayne. Ravenna aparece em Liga da Justiça versus os Jovens Titãs, onde seu pai Trigon é o principal vilão em Contrato de Judas, mas com um papel um pouco menor. E por fim, Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, onde ela teve destaque como uma das 4 heroínas no pôster. Ravenna invoca seu pai para deter Darkseid, ressuscita Damian Wayne e o beija enquanto o mundo acaba. Mas como Damian realmente morreu e Estelar virou uma ciborgue, Ravenna é a única integrante dos Jovens Titãs que sobrevive e permanece ilesa até o final. Exceto, claro, em tudo que ver o mundo acabar afetaria seu emocional.
Garfield Logan, o Mutano, é interpretado por Brandon Suhu, que veste uma versão diferente do traje vermelho clássico, tanto em Liga da Justiça vs Os Jovens Titãs, quanto em O Contrato de Judas, onde teve papel importante. Sou o principal afetado pela traição da Terra no filme, mas não vou incluir a Terra nesta lista. Ela faz parte dos Jovens Titãs, mas geralmente é vilã, não heroína. Mutano e a maioria dos Jovens Titãs morrem para os Paradooms em Guerra do Apocalipse, também conhecida como Massacre dos Jovens Titãs da Guerra do Apocalipse. Nos flashbacks de Jovens Titãs, o contrato de Judas ocorre 5 anos antes do filme. Vemos que Mutano foi ou um membro fundador dos Jovens Titãs desse universo, ou pelo menos um dos primeiros a ser recrutado. Como Dick Grayson saiu ao virar Asa Noturna antes de retornar, Mutano é quem ficou mais tempo. Além disso, nessa cena, ele está usando um traje que é basicamente idêntico ao que ele usa em Jovens Titãs enquanto era membro da Patrulha do Destino. Sem a máscara, ele usa o mesmo traje do desenho. Jaime Reyes também é conhecido como Besouro Azul, é o terceiro nos quadrinhos, mas o único presente neste universo. Jaime é vivido por Jake T. Austin em Liga da Justiça vs Os Jovens Titãs e o Contrato de Judas, e depois morre no Massacre dos Jovens Titãs na Guerra do Apocalipse. Na Liga da Justiça Sombria, mais um personagem importante do universo animado da Detective Comics é apresentado após os principais. Batman, Superman, Robin e John Constantine, Matt Ryan acabam virando o principal personagem nos projetos em que aparecem. Inclui Liga da Justiça Sombria, onde ele é o protagonista, Constantine, Cidade dos Demônios e até Liga da Justiça Sombria novamente. Guerra do Apocalipse, o final desse universo, tem John Constantine como personagem principal, onde ele parece ter se juntado à Liga da Justiça e se estabelecido com Zatanna. Constantine seria uma peça-chave para retomar a Terra de Darkseid, mas sem ver uma opção melhor. É John Constantine quem convence o Flash a reiniciar a linha do tempo, Zatanna ou Zatanna? Zatara, vivida por Camila Luddington, está em Liga da Justiça Sombria e Guerra do Apocalipse, tendo um papel muito grande no primeiro e um pequeno, mas importante, no segundo, onde ela morre no ataque inicial a Apocalipse, mas serve como o centro da vergonha de Constantine ao longo do filme. Ela usou o feitiço para forçá-lo a fugir. Zatanna é vista pela última vez revivendo Constantine no que parece ser o céu, e depois não aparece mais. Jason Blood e seu alter ego Etrigan, ambos vividos por Ray Chase, estreiam em Liga da Justiça Sombria. Jason Blood, no entanto, morre em Liga da Justiça Sombria, deixando Etrigan sem um hospedeiro humano, então ele permanece nessa forma indefinidamente. Etrigan retorna em Apocalipse Aura com papel maior, deprimido pelo estado do mundo e pela inação. Etrigan recupera seu entusiasmo pelo combate em sua luta final em Apocalipse, quando é morto por uma Mulher Maravilha ciborgue reprogramada, antes que ela recupere o controle sobre si mesma. Alec Holland, também conhecido como Monstro do Pântano, interpretado por Roger Cross, aparece em Liga da Justiça Sombria e Guerra de Apocalipse, e em ambos ele relutantemente se alia a John Constantine. Na última vez que vemos o Monstro do Pântano, ele destrói facilmente um dos ceifadores destruidores de planetas de Darkseid antes de ser atacado pelos Paradooms. Dado quem ele é provável que o Monstro do Pântano não possa ser morto fisicamente. Presumivelmente, ele ainda estava à espreita durante o reinício do mundo como uma manifestação física da Casa do Mistério. Orquídea Negra, dublada por Colin Villard, estreia em Liga da Justiça Sombria e depois aparece em Guerra de Apocalipse. Nos dois filmes ela aparenta ter morrido. Como ela parece ter revivido no primeiro filme, pode-se supor que ainda existe. E a propósito, falando de Casa do Mistério, estou bem ciente de que Constantine, Casa do Mistério, está ligado a este universo. Como se passa no Tomorrowverse, falo sobre isso no vídeo específico, cujo link está na descrição e nos cards. O último membro da Liga da Justiça Sombria é Boston Brand, o Deadman, interpretado por Nicholas Turturro. Deadman só apareceu neste único filme, já que ele encerra a Liga da Justiça. O espírito de Dark se funde com a Casa do Mistério, que é presumivelmente onde ele está durante a Guerra do Apocalipse, já que ele não aparece em Guerra do Apocalipse. Liga da Justiça Sombria também amplia a própria Liga da Justiça, com a confirmação de 3 novos membros icônicos no grupo, fora da tela entre Liga da Justiça vs Jovens Titãs e Liga da Justiça Sombria. Jon Stewart, segundo Lanterna Verde e vivido por Roger Cross, substitui Hal Jordan como Lanterna Verde do setor 2814 e integra a Liga da Justiça por uma semana. Hal continua em Oa como em sua segunda aparição em Guerra do Apocalipse, onde não aparece na Liga da Justiça. Enquanto Hal está
E em vez disso, estando em Oa Hall, é morto diretamente por Darkseid, que mata todos em Oa com magma transportado da Terra, o que é simplesmente brutal. Qatar Hol, o Gavião Negro, é introduzido como novo membro da Liga da Justiça, mas não tem falas. O Gavião Negro, na verdade, acaba tendo uma quantidade razoável de aparições e um papel maior do que John Stewart jamais teve, já que ele aparece em A Morte do Superman e O Reino do Superman sem nenhuma fala em ambos. Por fim, em Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, ele vira Cyborg de Apocalipse, mas segue sem nenhuma fala. Gavião Negro aparece como membro da Liga da Justiça em 4 filmes, com várias cenas em cada um, mas nunca tem uma única fala e por isso nunca recebe um dublador. Diferente do universo animado da Detective Comics Gavião Negro, aparece várias vezes, mas Mulher Gavião nunca aparece. Finalmente, John Jones aparece pela primeira vez, interpretado por Nyambi. Espera aí, esse é mesmo o nome dele? É tipo uma situação igual a do Mario. Marshall Manhunter segue presente em A Morte do Superman, O Reino do Superman e Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Apesar de não fazer muito em suas aparições, ele é o último personagem do vídeo. Acompanhando personagens como Mulher Maravilha, Mera, Gavião Negro e Victor Stone, transformado em Cyborg de Apocalipse para servir Darkseid, Marshall Manhunter pouco pode fazer, pois o mundo é reiniciado. Este é interessante, pois o contrato Judas dos Jovens Titãs inicia com um flashback dos primeiros dias da equipe. Isso sugere que foram fundados por esses 5 heróis e criados antes da Liga da Justiça. Essa equipe se inspira na formação original dos Jovens Titãs, com Dick Grayson como Robin e líder. Karen Beecher, a Abelha, interpretada por Masa Zamoyo, é apresentada pela primeira vez. Como não aparece nos filmes atuais dos Jovens Titãs, a Abelha claramente saiu da equipe em algum momento. Mas retorna aos Titãs em Guerra do Apocalipse apenas para ser morta pelos Paradooms. O mais curioso é o Kid Flash. Ao ver a equipe, parece ser o Wally West, o que faria sentido, mas ele não é ruivo. O cabelo castanho dele lembra o do Bart Allen, ainda mais com um uniforme quase igual ao do Bart, como Kid Flash em Justiça Jovem. No entanto, de acordo com o produtor do filme, James Tucker, esse personagem na verdade não é para ser nem o Wally nem o Bart, mas Barry Allen, que neste universo ganhou poderes na adolescência e por algum motivo virou Kid Flash, como se já houvesse um Flash. Essa explicação foi completamente rejeitada por praticamente todo mundo, e o personagem é listado como Wally West em todas as wikis em que aparece. Isso é reforçado pelo fato de que ele é dublado por Jason Spisak, que dubla Wally em Justiça Jovem. Então, eu vou fazer o que a maioria das pessoas parece estar fazendo. E eu estou rejeitando a ideia de que esse é de alguma forma um Barry Allen adolescente, mesmo que isso seja apoiado pelo fato de que Wally West nunca aparece novamente. No entanto, isso poderia ser explicado da mesma forma que foi explicado nos quadrinhos dos Novos 52. Abracadabra apagou toda a memória dele ao prendê-lo na força de aceleração. O mesmo ocorreu nos quadrinhos dos Novos 52. Também é interessante a inclusão de Roy Harper, o Ricardinho, interpretado por Crispin Freeman. Como a abelha, Roy deixou os Titãs e voltou apenas para ser morto pelos Paradooms. Embora ele possa ser Arsenal ou Arqueiro Vermelho agora, isso nunca é confirmado. O interessante sobre Roy Harper é ser o único ligado ao Arqueiro Verde a aparecer nesse universo. Canário Negro e Arqueiro Verde nunca aparecem nem são citados. A única pista sobre Oliver é Roy Harper ser o Ricardito e acredito que o Arqueiro Verde o tenha treinado. Acredito que Arqueiro Verde e Canário Negro foram heróis antigos nesse universo, surgindo quase junto com Batman, por isso Ricardito aparece em época parecida com Robin. Mas tanto o Arqueiro Verde quanto a Canário Negro ou morreram ou se aposentaram algum tempo antes da estreia da Liga da Justiça, e é por isso que eles não aparecem mais. Acredito que esses dois são os personagens mais importantes ausentes nesse universo e que eu gostaria de ter visto. Completando o fabuloso não 5, mas sim o fabuloso quarteto desse universo. Porque a Aqualad nunca aparece. Temos Donna Troy, também conhecida como Moça Maravilha, que completamente fora de sua geração, aparece como uma jovem adolescente. No final, créditos do contrato de Judas. Donna aparece em Guerra do Apocalipse apenas para ser massacrada pelos Paradooms. Ela nunca fala nem aparece com a Mulher Maravilha, que seria sua irmã e mentora, mas isso também não é confirmado. O próximo filme é um pouco incomum nesse universo, que é Esquadrão Suicida, acerto de contas, pois foca mais nos vilões, a maioria dos quais não será considerada heroína para este vídeo. E ainda assim é o mais conectado ao ponto de ignição porque apresenta Ethel Barton.
Os heróis apresentados neste filme não retornam mais. Inclui Ben Turner, o Tigre de Bronze, interpretado por Billy Brown, que morre nas mãos do Professor Zoom. Depois, surge o primeiro herói original deste universo, Steel Maxim, dublado por Glenn Grunberg, stripper masculino recém-escolhido. Doutor Destino, porém, é incompetente e visto como um erro de Nabu. Ele não retorna em Guerra do Apocalipse, então pode-se supor que está com medo de ser o Doutor Destino ou foi destituído com trocadilho do Elmo do Destino. E talvez Nabu simplesmente nunca tenha encontrado um substituto, porque o último foi um erro tão grande. O próximo filme é A Morte do Superman, que é onde todos os Superman restantes que seriam o foco de O Reino do Superman aparecem. Isso inclui o Erradicador, que neste universo pode ser considerado um herói. O Erradicador, dublado por Charles Halford, usa um traje fiel aos quadrinhos e faz uma participação em A Morte antes de ganhar destaque em O Reino. Ele não é visto nem mencionado em Guerra do Apocalipse, então é provável que ele tenha morrido, ou mais provavelmente tenha sido desativado depois de não precisar mais proteger o Superman. Fazendo uma participação especial em A Morte do Superman, Connor Kent, também conhecido como Superboy, ganha destaque em O Reino do Superman com dublagem de Cameron Monaghan, e depois um papel sem falas em Guerra do Apocalipse. Ele se juntou aos Jovens Titãs e sobreviveu ao massacre, junto com Ravenna e Damian. Superboy acaba morrendo pelos Paradooms no final do filme. O visual do Superboy se baseia no traje original dos anos 90 que ele também usa atualmente nos quadrinhos, bem diferente da camiseta preta e calça. Na cena pós-créditos de A Morte do Superman, ele usa um traje baseado nos Novos 52, parece ter saído dos quadrinhos, mas não o vemos por muito tempo. Entre os dois filmes do Superman está Constantine, Cidade dos Demônios, que apresenta um personagem chamado Asa. A curandeira, chamada também de Enfermeira Pesadelo, é um demônio, mas pode ser vista como heroína neste mundo. Neste filme, ela não aparece mais, ficando com status desconhecido até ser apagada com o resto do mundo. Reinado do Superman é o primeiro filme deste universo sem apresentar heróis novos. Irônico porque o conceito original da história em quadrinhos era que haveria 4 novos Superman, mas todos eles já foram apresentados. O mesmo vale para Batman Silêncio e Mulher Maravilha Linhagem de Sangue. Eles não apresentam ninguém novo e em vez disso focam totalmente em personagens que já foram apresentados em filmes anteriores nos mundos da Trindade. Isso nos leva ao final do Detective Comics universo de filmes animados Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, onde, apesar de ser o fim, apresenta quase uma dúzia de heróis. Dito isso, nenhum desses heróis tem falas e a maioria deles são apenas membros da Tropa dos Lanternas Verdes e todos eles morrem. Neste filme temos Wallace West, também conhecido como Kid Flash, o mais novo membro dos Jovens Titãs com um visual baseado no seu original. Novos 52, linha do tempo e futuro alternativos, traje cinza prateado. Wallace morre no massacre Paradum dos Jovens Titãs. Os demais personagens da Tropa dos Lanternas Verdes morreram quando Darkseid destruiu Oa e mata todo o núcleo, a Tropa dos Lanternas Verdes. Eles se dão mal em todas as linhas do tempo desse universo. Assim como no Tamaruverso, eles também são todos massacrados. O principal desses personagens é o terceiro e último Lanterna Verde humano, Guy Gardner. Há também Arisia, Arcus, Trumok, Chase, Lon, Galha, Zed, Homem Verde, Kilowog, Palaqua, Salak e os Guardiões do Universo. Novamente, nenhum deles tem falas e todos morrem nas mãos de Darkseid. Então, para encerrar este vídeo, vou recapitular todos os heróis deste universo por categoria, começando por cada membro da Liga da Justiça. Isso inclui Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Hal Jordan, Cyborg, Shazam, Aquaman, Mera, Lex Luthor, Gavião Negro, Caçador de Marte, Manhattan, John Constantine e Zatanna. Depois temos os membros dos Jovens Titãs, Asa Noturna, Ricardito, Kid Flash, Abelha, Mutano, Estelar, Ravenna, Besouro Azul, Robin, Superboy e o segundo Kid Flash. Também Moça Maravilha, esqueci da Moça Maravilha. A Tropa dos Lanternas Verdes conta com John Stewart, Guy Gardner, Orisia Arcus, Shumik, Chase, Lon, Galha Zed, Homem Verde, Kilowog, Palaqua, Sadlock e os Guardiões do Universo. Os personagens da família Morcego, como Batwoman, Mulher Gato, Batwing e Batgirl, não pertencem a uma equipe de super-heróis. A família Superman tem Aço e Erradicador. Já a Liga da Justiça Sombria, sem equipe fixa, inclui Etrigan, Homem Morto, Monstro do Pântano e Orquídea Negra. Por fim, sem se encaixar nessas categorias, estão Tigre de Bronze, Doutor Destino e Enfermeira do Pesadelo.